Olá, aqui é o Hamilton Quintela do TCC Sem Drama e eu gostaria de fazer para você 3 perguntas. Você gostaria de fazer o seu TCC de um modo rápido e fácil, produzindo um trabalho completo em poucos dias? E você gostaria de produzir o texto do seu TCC 10 vezes mais rápido? E você gostaria de fazer o seu TCC sem ler pilhas de livros e dedicando no máximo 2 horas diárias ao seu trabalho, sem perder noites de sono e finais de semana? Então fica comigo neste rápido vídeo e descobre agora como fazer o seu TCC de um modo rápido e fácil, sem sofrimento e sem abrir mão do seu tempo livre. E tudo isso passo a passo, mesmo que você esteja perdido, nunca tenha feito um TCC antes e não saiba nem como começar o seu trabalho. Ou mesmo que você já tenha começado o trabalho, mas tem dificuldade em uma parte específica ou simplesmente travou e não consegue mais colocar as ideias no papel. O que você vai ver aqui é um método simples que transformou a minha vida e a de milhares de estudantes, pessoas comuns assim como você, no Brasil e até fora do país, e que serve para qualquer TCC de qualquer curso, independente do momento de produção do trabalho em que você está. Se você já tentou outros métodos e não teve resultados, se o seu orientador te confunde mais do que ajuda e o prazo final se aproxima sem que você tenha escrito uma linha sequer, esse é o vídeo que você estava procurando. Além de te mostrar como fazer o seu TCC mais rápido e com a certeza de estar no caminho certo, nesse vídeo eu ainda vou te revelar os 2 erros fatais que atrasam o seu trabalho e como você pode evitá-los. E também vou te mostrar a descoberta que mudou a minha história e a de milhares de alunos, a estrutura básica de todos os tipos de TCC, que serve para artigos, monografias, relatórios, estudo de caso e qualquer trabalho científico. Eu também vou te contar a verdade, revelar o segredo que ninguém nunca te contou e te explicar por que, na real, você sofre com o seu TCC. Se você tem medo do TCC e às vezes se sente incapaz de fazer o seu trabalho, eu posso te garantir que a culpa não é sua. Também vou te mostrar que você não precisa comprar um trabalho pronto. Aliás, isso vai te garantir maravilhosos 72% de chances de reprovação. É isso mesmo, a cada 10 alunos que compram e pagam caro por um TCC, em média 7 são reprovados. E eu vou te mostrar ainda que utilizar alguns conteúdos gratuitos de orientação que você encontra na internet é um tremendo jogo de azar, uma roleta russa que coloca o seu TCC e você em grande risco. E eu sei que você pode estar achando tudo isso um pouco estranho ou bom demais para ser verdade, mas continua assistindo esse vídeo rápido até o final e você vai descobrir como é possível simplificar o seu TCC e acelerar a produção do seu conteúdo, trocando pânico, angústia e desespero por produtividade e resultados. 10.727 alunos viram esse vídeo nos últimos 5 anos e todos eles estão aprovados. Você pode ver alguns depoimentos nessa página. Meu nome é Ana Paula. Meu nome é Bruna Luísa. Meu nome é Felipe Pinheiro. Meu nome é Paulo. Meu nome é Dalila. Meu nome é Mariana Velame. Rafael. Samuel. Meu nome é Thaís. Tive muita dificuldade, para desenvolver meu TCC. Deixei de tentar fazer uma faculdade no passado por causa do TCC. Eu não sabia como começar o TCC. No começo do semestre eu estava desesperada, não sabia o que fazer. O medo de apresentar o trabalho, de fazer o trabalho é muito grande. Monografia, projeto de TCC, até então sempre foram um transtorno na minha vida acadêmica. Eu tinha alguns capítulos escritos, mas eu não sabia como juntá-los, como uni-los. E o TCC Sem Drama, ele veio tirar esse drama. Eu consegui realmente saber por onde começar. Ele foi me passando passo a passo. Você consegue não se desesperar com o que você precisa escrever ou com o que você precisa elaborar. É um material bastante completo, tem muita qualidade. Eu aprendi como iniciar o meu TCC, como organizar as minhas ideias. Ele me trouxe muita tranquilidade, muita confiança para poder me ajudar a realizar esse trabalho. Me orientando da forma certa. E agora realmente eu entendo por que o TCC é sem drama. Eu consegui fazer o meu TCC em apenas 1 semana. E realmente para mim foi de suma importância para que eu conseguisse uma nota muito alta no meu projeto de TCC e o mais importante, o que realmente me surpreendeu, foi que eu consegui finalizar o meu projeto em 3 dias. Com o TCC Sem Drama, eu consegui. Passei com nota máxima, nota 10. Passei o TCC, fui aprovada. Para mim não foi nenhum drama e eu tive uma nota muito satisfatória. Fui aprovado com nota máxima no meu TCC. A minha nota foi a nota máxima. Foi 10. O TCC Sem Drama realmente cumpre o que propõe, resultados positivos. Obrigado, Hamilton, e continue com esse seu ótimo trabalho com o TCC Sem Drama. Se a gente contar os últimos 9 anos, desde o momento em que eu me tornei professor e especialista em orientação de trabalhos acadêmicos, eu tive a oportunidade de ajudar mais de 12.000 alunos no Brasil e até em outros países, através dos meus blogs, vídeos sobre produção de trabalhos científicos
dicas sobre monografias, artigos e técnicas de aprovação de TCC. E muitos desses milhares de alunos se sentiam incapazes de fazer um TCC ou acreditavam que obrigatoriamente iam sofrer muito para fazer o seu trabalho. E eu posso te confessar uma coisa? Eu também já me senti assim. Hoje eu sou professor e mostro para os alunos os caminhos mais rápidos e menos dolorosos para fazer um TCC, mas nem sempre foi assim. Eu também já sofri muito quando tive que fazer o meu primeiro TCC. Aliás, só quem tem que fazer um TCC e não sabe como, entende como isso é triste e frustrante, não é verdade? E quando nós estamos tristes e frustrados, é natural que a gente se sinta incapaz ou culpado. Agora, antes da gente continuar, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Você não tem culpa por não conseguir fazer o seu TCC. Eu sei que é estranho te dizer isso, mas você é vítima de um sistema ultrapassado e falido, como eu também já fui um dia. É isso mesmo, o sistema tradicional de orientação, presencial ou online, está falido, morto. Quando eu digo isso, muitos orientadores e instituições querem me matar. Eu sei bem disso, mas o meu compromisso é com os alunos. E eu não acho justo que você continue sendo enganado. Pensa comigo. Por mais que não me agrade dizer isso, educação hoje é um grande negócio. Grandes redes de ensino faturam bilhões por ano e estão sempre ávidas por aumentar seus lucros. O problema é que muitas vezes, ou quase sempre, o negócio coloca o lucro à frente da qualidade e até do próprio aluno. É exatamente pensando no lucro, ou mais especificamente na redução de custos, que as faculdades destacam um número muito pequeno de orientadores para um número muito elevado de alunos. Eu conheço pessoalmente instituições em que cada orientador é responsável por até 20 alunos. Com poucos orientadores para muitos alunos, as instituições economizam, isso é fato, mas os encontros de orientação são poucos e o tempo de cada encontro insuficiente para tirar todas as dúvidas, que vão então se acumulando. Os orientadores ficam sobrecarregados e o acompanhamento da produção do aluno fica muito prejudicado. Você já enviou um e-mail para o seu orientador e ele não respondeu? Ou a resposta simplesmente demorou séculos para chegar? Pois é, bem-vindo ao sistema tradicional de orientação. E tem mais, no sistema tradicional você também tem as famosas aulas de metodologia científica, que em 99,9% dos casos não te ensinam nada. Ou você vai me dizer que as suas aulas de metodologia foram esclarecedoras? Duvido muito. E tem mais. O sistema tradicional de orientação é o seu maior inimigo e o real obstáculo que te impede de produzir o seu TCC sem sofrimento, porque ele tira o foco do aluno e coloca o orientador como centro de todos os processos. O sistema tradicional coloca o professor em um patamar de senhor do conhecimento e coloca o aluno no lugar de uma espécie de súdito, que pode ser menosprezado ou até humilhado. Parece exagero? Então por que eu vejo tantas vezes professores assumirem um status de superioridade e tratarem os alunos até com uma certa arrogância? Você já teve a impressão de que todas as suas dúvidas são tolas e que o seu orientador pensa que você tem obrigação de saber tudo que você pergunta? Pois é, eu sei bem o que é isso, porque eu já passei por essa situação. Eu já estive perdido e eu sei muito bem o que é se sentir sozinho, desamparado e incapaz. E é justamente por isso que eu criei esse vídeo para te mostrar o que realmente funciona. Para começar, você vai descobrir agora os 2 erros fatais que atrasam o TCC da maioria esmagadora dos alunos. Erro número 1. O aluno mal definiu seu tema e já começa o TCC pesquisando referencial teórico. E o pior é que tem professor por aí que orienta os alunos a fazerem isso mesmo. É comum ouvir desse tipo de professor: procura tudo sobre esse assunto ou encontra todo o material que você puder sobre esse tema. Posso te falar a verdade? A única coisa que esse tipo de professor quer é ficar livre de você por algum tempo. Pronto, falei. Sair procurando todo o referencial do mundo já no início do trabalho vai gerar apenas 2 resultados concretos: desperdício de tempo e acúmulo de informações inúteis. Você nunca deve sair pesquisando referencial teórico antes de montar o seu problema de pesquisa e os seus objetivos. Erro número 2. Começar a escrever a introdução do TCC antes de definir o problema e os objetivos. Tem aluno que fica simplesmente apavorado para começar a escrever e acaba completamente perdido na frente do computador. Calma, planejar o conteúdo é tão ou até mais importante do que começar a produzir o texto. Aliás, um bom planejamento pode economizar muito tempo e acelerar a produção do TCC. Então só comece a escrever o seu conteúdo depois de definir o seu problema de pesquisa e os seus objetivos. Ufa, agora que eu já te livrei de 2 roubadas, imagina por um instante fazer o seu TCC sem ter que abrir mão do seu tempo livre, sem ler pilhas de livros e sem passar horas e mais horas improdutivas na frente do seu computador. Imagina saber exatamente o que você tem que escrever e como escrever, e trocar de vez essa sensação de que você está perdido pela segurança de saber passo a passo como montar cada etapa do seu TCC. Imagina finalmente sair do zero,
Ou entender como fazer aquela parte do TCC que está te atrasando há dias. Imagina a sensação de alívio ao aprender uma técnica que te faz encontrar muito mais rápido aquele texto que te diz exatamente o que você precisa para montar um capítulo inteiro do seu trabalho. Imagina aprender como montar um roteiro que vai simplificar sua apresentação de resultados e discussão. E ter nas suas mãos modelos de trabalhos comentados para você simplesmente adaptar o seu conteúdo sem correr o menor risco de cometer plágio, porque é só reproduzir as regras de citações. Imagina o alívio de terminar o seu TCC antes do prazo. E a sensação de orgulho de entregar o TCC na data marcada. E o sentimento de vitória ao ouvir a palavra aprovado. Imagina a sensação de conquista ao alcançar o seu objetivo, o orgulho de seus pais e amigos na sua formatura, e então seguir os próximos passos da sua carreira, realizar os seus sonhos e alcançar sua realização pessoal e profissional. E imagina alcançar todos esses resultados sem ter que abrir mão do convívio com a sua família e amigos, sem comprometer a sua saúde física e principalmente a sua sanidade mental, sem que você se sinta perdido, desamparado e tenha que se virar sozinho. E ainda sem passar por aqueles momentos de angústia e desespero quando você simplesmente trava e não sabe mais o que fazer ou como colocar as ideias no papel. O seu TCC pode e deve ser apenas mais um passo para o futuro que você sonhou, e não um obstáculo entre você e as suas realizações e conquistas mais importantes. E eu sei que tudo o que eu disse até agora pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu vou te mostrar como transformar tudo isso em realidade. Mas antes eu preciso te dizer que eu nem sempre fui professor e especialista em orientação de trabalho. Eu já fui um aluno muito perdido, que não tinha a menor ideia de como fazer um TCC. Eu me lembro bem que o método do TCC Sem Drama surgiu da necessidade de salvar a minha própria faculdade e o meu futuro profissional. Eu comecei o meu drama no 6º período da faculdade, quando eu precisei montar o projeto do meu TCC. Nessa época, para o meu total desespero, eu descobri que eu estava há 3 anos na faculdade e não tinha ideia de como escrever um texto científico. Tentar escrever uma linha sequer do meu projeto era uma tortura e uma tarefa bem cansativa. E o meu orientador parecia não se preocupar nem um pouco com a minha situação. Como se eu tivesse obrigação de saber tudo e fosse um fardo me ajudar. Isso me deixava cada vez mais inseguro. Eu cheguei a pensar que eu era meio burrinho mesmo. Eu lembro que queria produzir o projeto no mesmo ritmo de alguns dos meus amigos, mas era muito difícil. E o mais estressante é que eu tinha pouco ou quase nenhum tempo para desenvolver o projeto do TCC. E a empresa em que eu trabalhava exigia que eu terminasse a faculdade para que eu pudesse ter oportunidades de crescimento. Todas as poucas vezes que eu ia me encontrar com o meu orientador, eu já chegava tenso. E todos os conteúdos que eu mostrava para ele nunca estavam bons. E o detalhe é que ele nunca me explicava exatamente qual era o meu erro. Eu me lembro de apresentar os meus objetivos 1, 2, 3, 4, 8 vezes. E eu vi sempre que eles não estavam adequados. Cheguei ao ponto de apenas concordar com o que ele falava, sem entender nada. Eu ouvia todas as cobranças calado e frustrado. E o pior ainda estava por vir, porque na monografia eu teria que desenvolver referencial teórico, fazer citações e não poderia cometer plágio. Como é que eu poderia fazer tudo isso? E quanto mais desesperado e infeliz eu ficava, mais eu ficava travado e não conseguia sair do lugar. Perdi as contas de quantos materiais, artigos, trechos de livros e manuais eu li nessa época. Eu tentava de tudo. Grupo de estudo, aulas extras, vídeos, dicas da internet, mas nada funcionava. Não havia sequer um único conteúdo ou informação que pudesse de verdade simplificar as coisas. E o que me deixava mais furioso é que eu não era mau aluno. Eu não tinha grandes problemas para escrever outros trabalhos e, apesar de um certo nervosismo, eu até me virava nas minhas apresentações. Então, no fundo do poço, eu paguei para alguém fazer o meu referencial teórico. E eu não tenho o menor orgulho de confessar isso, mas é a mais pura verdade. E agora você imagina a minha cara quando o referencial pelo qual eu paguei, e paguei caro, retornou com mais correções e com uma nota inferior à da primeira versão, que eu mesmo havia feito. Eu joguei dinheiro fora e aprendi da pior forma possível que pagar por um trabalho pronto, além de antiético e criminoso, é uma tremenda roubada. 7 de cada 10 alunos que compram um trabalho são reprovados, mas eu não sabia disso naquela época. Nesse momento eu descobri que eu não era o único aluno desesperado. Embora alguns dos meus colegas estivessem bem adiantados, a maioria estava na mesma situação que eu. Eu percebi, inclusive, que não era só o meu orientador que fazia uma cara, assim, meio de nojo mesmo, toda vez que eu fazia uma pergunta. Como se as minhas dúvidas fossem tolas e estúpidas. Ou como se eu tivesse a obrigação de saber as respostas. E o pior era quando eu entregava um conteúdo e ele dizia que estava bom, e aí, na outra semana, o conteúdo não servia mais. Isso me deixava maluco. E além da minha própria frustração, eu precisava lidar com mais uma questão que me incomodava muito. Eu não sei se é o seu caso, mas a minha família nunca foi rica. Meus pais sempre batalharam muito para que não me faltasse o básico e abriram mão de várias coisas para me garantir uma boa educação. Eu só conseguia pagar minha faculdade porque tinha uma ajuda dos meus pais. Afinal, o que eu ganhava nos meus primeiros empregos não era lá nenhuma fortuna.
Concluir a faculdade não era só um sonho meu, mas era também um sonho dos meus pais, pelo qual eles se sacrificaram muito. Com que cara eu diria a eles que eu não iria me formar por causa do TCC? Eu me lembro de não ter forças nem para chorar nessa época. E pode parecer exagero para você, mas eu não consegui encontrar uma saída e isso é muito, muito desesperador. Por que eu não conseguia fazer o meu TCC? E foi justamente quando tudo parecia perdido que aconteceu algo muito inusitado. A essa altura do campeonato, eu já não tinha mais os meus finais de semana. Passava a maior parte dos sábados, domingos e feriados tentando fazer o meu TCC. Mas no dia 13 de outubro de 2002, eu decidi aceitar o convite para um churrasco. E foi aí que tudo começou a mudar. Nesse churrasco eu conheci o Peter, um professor inglês que estava no Brasil para um ciclo de palestras, e acabei comentando com ele sobre a minha batalha com o meu TCC. Eu me lembro como se fosse hoje quando ele disse com aquele sotaque britânico carregado: "You're thinking wrong", você está pensando errado. Rapidamente, de uma maneira surpreendentemente simples para quem já tinha até um pós-doutorado, o Peter me disse que eu estava no caminho errado e me mostrou que, para acelerar a produção do meu trabalho, eu tinha que mudar a forma de ver as coisas. Em outras palavras, claro, ele me disse basicamente o seguinte: esquece o conteúdo e presta atenção na estrutura. O Peter me disse que todos os trabalhos científicos aprovados tinham uma mesma estrutura básica e que era justamente essa estrutura que guiava todo o conteúdo. No dia seguinte, depois que eu saí do trabalho, eu não fui para a faculdade. Eu fui direto para casa e passei a analisar não o conteúdo, mas a estrutura de todos os referenciais que eu havia pesquisado. E foi aí que eu fiz a descoberta que mudou o meu TCC e, de certa forma, a minha vida. Eu passei algumas horas analisando os meus referenciais. Hoje parece muito óbvio, mas não era na época. A verdade é que todos os trabalhos têm mesmo uma estrutura básica em comum. E o mais interessante é que essa estrutura sempre funciona como um roteiro que direciona todo o conteúdo dos trabalhos. Depois das dicas do Peter, em algumas horas, hoje eu faço isso em minutos, eu produzi toda a estrutura básica do meu trabalho. Até aquele momento, meu TCC parecia um caminho escuro e, de repente, parecia que alguém tinha ligado uma lanterna e iluminado todo o caminho. Eu entrei em contato com o Peter e fiz para ele a pergunta que eu fazia para o meu orientador e nunca tinha uma boa resposta, e que os meus alunos me fazem com muita frequência. Eu estou no caminho certo? E pela primeira vez a resposta foi sim. Então o Peter ainda me passou algumas dicas sobre pesquisa de referencial teórico e técnicas que simplificam a produção escrita. Pela primeira vez eu me senti estimulado e motivado para fazer o meu TCC. Mas eu confesso que eu tive um certo receio de aplicar todas as técnicas do Peter. Algumas pareciam muito estranhas, malucas mesmo. E eu ainda estava meio desconfiado. Era muito bom para ser verdade. De repente tudo que era muito complexo parecia muito fácil. Era realmente difícil de acreditar. Mas o que eu tinha a perder? Eu já tinha tentado de tudo e nada tinha funcionado. Apliquei as técnicas e em 4 dias reformulei a minha introdução e montei minha fundamentação teórica. E quando eu mostrei esse conteúdo para o meu orientador, ele ficou totalmente surpreso. Chegou a perguntar, de uma maneira muito educada e cuidadosa, se eu tinha contado com a ajuda de alguém para montar o conteúdo. Finalmente eu tirei o peso das minhas costas. No momento em que o meu orientador não acreditou que eu tivesse montado meu conteúdo sozinho, eu finalmente percebi que a culpa não era minha e que eu não era um incapaz. O problema não era eu, era o modelo de orientação tradicional que não funcionava e não funciona mais. No modelo tradicional de orientação, ninguém nunca me passaria as técnicas e dicas que o Peter me mostrou. Como no sistema tradicional o foco não é o aluno, simplificar as coisas está fora de questão. Finalmente eu havia encontrado o que realmente funciona. E o que realmente funciona é começar o TCC pela estrutura básica, ou seja, pela formulação do tema delimitado, problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. Não adianta tentar produzir o TCC ou mesmo pesquisar referencial antes de elaborar de uma forma consistente cada um dos elementos da estrutura básica. E agora você deve estar pensando, mas espera aí, isso não é nenhuma descoberta. Meu professor já me falou dessa estrutura. Orientadores mencionam mesmo essa estrutura, mas não dizem o quanto ela é realmente importante e principalmente como ela direciona todo o conteúdo restante do trabalho, chegando a representar 70% de um TCC digno de aprovação. Por exemplo, o seu orientador te disse que um tema sem delimitação não serve para nada? Ele te mostrou que um bom problema de pesquisa é aquele que relaciona duas variáveis? O seu orientador te disse que o seu objetivo geral é exatamente o seu problema de pesquisa com duas pequenas alterações e que os objetivos específicos definem o conteúdo que vai ser escrito em todos os capítulos do seu TCC e que a melhor forma de acelerar a escrita dos capítulos é criar roteiros para cada objetivo específico? Seu orientador por acaso te disse que é possível montar uma estrutura básica em minutos? Pois é exatamente isso que eu mostro com exemplos comentados já no primeiro módulo do treinamento do TCC Sem Drama.
E não me admira que o seu orientador não tenha te dito nada disso, afinal, essas informações simplificam o seu trabalho. E cá pra nós, como parte do método tradicional falido, simplificar não é bem o que o seu orientador quer. Montar a estrutura básica do jeito certo é o primeiro passo para acelerar o TCC e te garantir segurança. E se você simplesmente travou em uma parte específica do seu TCC e não consegue sair do lugar, dica rápida, talvez seja o momento de revisar a sua estrutura básica e montá-la do jeito certo. Além da estrutura básica, existem várias outras técnicas que podem te ajudar a simplificar e acelerar o seu TCC, como a roteirização de capítulos, a técnica de escrita ABCD, e daqui a pouco eu te falo mais sobre isso. Para você ter uma ideia, depois de aplicar as técnicas do Peter, eu produzi todo o conteúdo da minha monografia em 4 semanas, dedicando algo em torno de 2 horas por dia ao meu trabalho e nunca trabalhando aos domingos e nem em feriados. E eu tirei nota máxima no projeto e na monografia, e ainda recebi elogios dos outros 2 professores da banca. O meu orientador não fez elogios, talvez porque não estivesse acreditando que aquele mesmo aluno confuso e perdido pudesse ter produzido algo de qualidade em tão pouco tempo. Se eu tivesse descoberto as técnicas antes, eu teria poupado muito tempo e evitado muito estresse. Não dá para explicar o quanto eu estava feliz e aliviado. Pouco tempo depois que eu saí da faculdade, eu já havia me tornado professor e já sabia que uma das coisas que mais me deixava realizado na vida era simplificar o conhecimento e trocar esse conhecimento com os meus alunos. Lecionando em 2 faculdades, eu passei a observar todo o semestre o drama dos alunos que precisavam fazer o TCC. Então eu decidi que eu tinha uma nova missão: verificar se as técnicas que eu usei poderiam ser reproduzidas por qualquer aluno. Assim eu poderia ajudar os alunos a alcançarem seus objetivos e simplificar a orientação do TCC. Minha nova missão era mostrar aos alunos que eles são capazes e que é possível fazer um TCC sem sofrimento. Então eu dediquei grande parte do meu tempo para aprimorar as técnicas que eu havia aprendido com o Peter e desenvolver novas soluções. Foi trabalhoso e exaustivo desenvolver as minhas técnicas de orientação. Esse processo exigiu muitas horas de estudo e dedicação para que eu pudesse entregar aos alunos um roteiro completo com técnicas objetivas, passo a passo, que realmente simplificam e aceleram o TCC. Mas valeu muito a pena, porque já na primeira turma que eu orientei, meus alunos não trabalharam de madrugada, não abriram mão do seu tempo livre e ao final do semestre entregaram o TCC com uma média de 15 dias antes do prazo final e tiveram um aproveitamento superior a 90%. 7 dos meus 10 alunos tiraram nota máxima no TCC. Eu fiquei maluco. As mesmas técnicas que salvaram meu TCC podiam ser ensinadas e reproduzidas. Então eu decidi levar o TCC Sem Drama para a internet. Afinal, eu poderia cumprir minha missão e ajudar os alunos alcançando muito mais pessoas. E foi aí que eu notei o quanto é difícil enfrentar o sistema tradicional de orientação e o modelo de negócio da educação no Brasil. Além do trabalho para montar todo o conteúdo em vídeos e materiais de apoio que realmente atendem os alunos e mostram o que realmente funciona, eu ainda tive que enfrentar o boicote de alguns professores e instituições que tentaram atacar e desmerecer o meu trabalho. Afinal, eu estava atrapalhando o negócio. Não era do interesse deles que os alunos descobrissem a verdade, mas eu tinha um compromisso com os alunos e eu não ia desistir. E 5 anos depois que a primeira versão do TCC Sem Drama foi ao ar na internet, nós temos mais de 1 milhão de visualizações dos nossos vídeos e mais de 10.700 alunos aprovados que utilizaram as nossas técnicas. 82% dos nossos alunos, mesmo começando do zero, montam seu TCC em uma média de 28 dias. 76 alunos me surpreenderam com a informação de que fizeram o TCC em 7 dias. E um aluno bateu todos os recordes, montando um artigo científico em 4 dias. Qual é o segredo? O TCC Sem Drama elimina tudo que não é necessário e mostra ao aluno apenas aquilo que realmente funciona e que também vai funcionar para você. E agora você pode estar se perguntando, tudo bem, mas quanto custa uma solução como essa? E eu vou te dizer isso já já, mas antes eu preciso te dizer que, se você está procurando algum tipo de solução milagrosa ou mágica ou quer alguém que faça o TCC por você, saia imediatamente desse vídeo, porque eu não tenho como te ajudar. O que você vai aprender aqui são técnicas simples e poderosas, que se aplicadas vão acelerar o seu TCC e simplificar o seu trabalho. O TCC Sem Drama é um treinamento completo que te mostra, passo a passo, em módulos ordenados, como montar cada parte do seu TCC. Assim como eu fiz, os meus alunos fazem e você também vai fazer. E tem mais, como eu continuo estudando, produzindo os meus trabalhos e orientando alunos, o treinamento é constantemente atualizado. E o benefício mais importante, além do acesso a todas as técnicas que eu desenvolvi e aprimorei durante anos, mastigadas e prontinhas para aplicar, você ainda pode contar com o meu acompanhamento e orientação online. Para você ter uma ideia, eu respondo cerca de 130 e-mails de alunos por dia e mantenho uma taxa de resposta de no máximo 24 horas úteis. Além disso, eu garanto todo o suporte aos alunos e tiro as dúvidas através dos nossos canais de comunicação, que incluem até o WhatsApp. Com o TCC Sem Drama, você vai aprender
como mudar o seu comportamento para se tornar 10 vezes mais produtivo. Já no módulo 1, você vai ver como escolher o tema do seu TCC em 3 passos simples e como montar em poucos minutos a estrutura básica do seu TCC com tema delimitado, problema de pesquisa e objetivos. No módulo 2, você vai ver como montar sua metodologia em 3 passos e como pesquisar referencial teórico e ainda economizar muito tempo. Com o TCC Sem Drama, você vai evitar os erros básicos e conhecer a técnica exclusiva dos 5 Cs, que garante textos aprovados. Vai ter um módulo exclusivo que te mostra exatamente como escrever a sua introdução, com cada um dos conjuntos de informação que deve aparecer no seu texto. Para montar o desenvolvimento do seu trabalho em capítulos, vai conhecer a técnica de roteirização e a fantástica técnica de escrita ABCD, que te mostra como escrever textos científicos e fazer citações sem cometer plágio. Você ainda vai descobrir o que deve aparecer na sua conclusão e terá 7 módulos específicos que te ensinam a formatar o seu TCC, incluindo títulos, numeração de páginas, ilustrações, figuras, regras para citações e como apresentar suas referências bibliográficas. Tudo isso com informações e técnicas simples e impactantes, prontas para aplicar, baseadas em modelos e exemplos práticos, sem o blá 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 acadêmico e a enrolação muito própria do método tradicional de orientação. Eu sei que isso parece muito bom para ser verdade, algumas pessoas me perguntam se podem confiar. Para essas pessoas eu digo que além dos mais de 10.700 alunos aprovados que já passaram pelo TCC Sem Drama, a minha esposa aplicou as técnicas. Sinceramente, você acha que eu mostraria algo que não funciona para alguém que vive e dorme comigo todos os dias? Eu não medi e não meço esforços para garantir aos alunos a solução mais completa e eficaz, que vai realmente mudar a sua história com o seu TCC. E agora eu tenho certeza de que você está pensando, esse TCC Sem Drama deve ser muito caro, e até deveria ser mesmo. Na verdade, o preço normal do treinamento é de R$ 557, mas se você me acompanhou até aqui, esse valor não é para você. E eu ainda preciso te mostrar algumas surpresas. Se você entrar para o time dos aprovados hoje e adquirir o TCC Sem Drama pelo link dessa página, eu vou te garantir alguns bônus inacreditáveis. Que tal um e-book de conteúdo completo, com um resumo das técnicas do TCC Sem Drama e exemplos comentados de artigo científico, relatório de estágio e monografia? E ainda tem um e-book com 50 modelos de TCCs aprovados, com textos comentados. Você vai ter apenas que adaptar o seu conteúdo à estrutura pronta dos trabalhos aprovados. É como seguir um roteiro vencedor, não tem erro. E ainda tem um e-book tutorial de formatação com todos os passos detalhados para você formatar o seu TCC. E tem o cronograma exclusivo que eu uso para organizar as etapas dos meus trabalhos e que você também vai poder utilizar para o seu TCC. E as minhas dicas exclusivas para a apresentação do trabalho, o que você precisa saber para perder o medo da banca e ser aprovado sem sustos. E você ainda recebe modelos de slides prontinhos, com a indicação do conteúdo que você deve colocar na sua apresentação. E ainda tem o maior benefício do TCC Sem Drama, o meu acompanhamento e orientação online para direcionar o seu TCC, trocando informações, passando dicas e tirando as suas dúvidas. Diferente dos orientadores do modelo tradicional falido, eu não deixo os alunos sem resposta e suporte. Você não estará mais sozinho. A verdade é que a maioria das pessoas não dedica seu tempo para aprender a utilizar novos conhecimentos. Elas perdem oportunidades por comodismo e descrença. E o fato de você estar comigo até aqui mostra que você realmente quer mudar as coisas. E quer mudar agora. Então eu quero facilitar ainda mais as coisas com mais um bônus especial. Para você alcançar os seus objetivos mais rápido. Em momentos de transformação, é preciso estar perto de pessoas que compartilham os mesmos ideais e objetivos. Por isso, o TCC Sem Drama tem como bônus o acesso a um grupo exclusivo no Facebook, onde você pode falar comigo e trocar informações com outras pessoas que também estão produzindo TCC. Quem sabe você não troca figurinhas com um colega de curso, ou de repente encontra alguém com uma pesquisa semelhante à sua e vocês podem se ajudar. Se eu somasse hoje o valor do treinamento online do TCC Sem Drama, mais todos os bônus que eu te falei até aqui, e olha que eu nem estou considerando a minha orientação online, porque eu costumo cobrar mais de R$300 por apenas 1 hora de consultoria, nós teríamos R$557 do treinamento, mais R$497 dos bônus. Portanto, R$1.054 pelo pacote completo. Mas na oferta especial dessa página você não vai pagar nem perto disso. Somente hoje, somente no link dessa página, você vai aproveitar uma condição muito especial e limitada. Como eu disse antes, eu conheço bem a sua situação e sei o que você está sentindo. Eu sei o que é ficar perdido, não ter tempo e não saber qual deve ser o próximo passo. Eu sei como é não saber nem por onde começar ou travar na frente do computador. Eu sei como é não encontrar apoio ou uma resposta que realmente acabe com a sua dúvida. Eu sei como é desesperador ver o tempo passar e se sentir incapaz de mudar as coisas enquanto seu objetivo vai ficando cada vez mais distante. Por isso eu fiz a tarefa de ajudar os alunos a minha missão.
Por isso eu me dediquei a montar e aprimorar o meu método e por isso eu trabalho diariamente para que o maior número possível de alunos alcancem o seu objetivo. E só por isso eu ofereço o TCC Sem Drama por um preço ridiculamente baixo. Porque eu não quero que a questão financeira te impeça de alcançar os seus objetivos e sonhos. Por isso, somente hoje, só no link dessa página, você adquire o pacote completo do TCC Sem Drama com vídeos, materiais de apoio, e-books e outros bônus incríveis, além da minha orientação, por apenas R$ 197. Para você ter uma ideia, R$ 197 é menos do que o valor dos e-books de conteúdo e de formatação do TCC Sem Drama juntos. E não paga sequer um dos livros que eu comprei para estudar e aprimorar as técnicas do TCC Sem Drama. Em alguns lugares do Brasil, você não compra 2 pizzas por R$ 197. Agora, como eu disse, esse valor ridiculamente baixo é uma oferta limitada, que só vale para hoje e para o link desta página. Não vale ficar com raiva de mim se você demorasse em decidir as nossas vagas se esgotarem ou o preço não for mais promocional, ok? E se você ainda não se convenceu a fazer parte do time dos aprovados, que tal uma garantia incondicional de 30 dias? É isso mesmo. Se por qualquer motivo você não estiver 100% satisfeito com o curso, você tem um prazo de 30 dias a partir da data de compra para me mandar um e-mail e pedir o reembolso integral do valor investido. Simples assim. Isso é para mostrar como eu confio no método. Então, se você realmente está comprometido, você tem que garantir essa oportunidade e aproveitar agora o valor promocional. À medida que aumenta a demanda pelo TCC Sem Drama, eu preciso abrir mão de outras atividades para garantir uma orientação de qualidade aos alunos. E aí eu só tenho 2 caminhos, limitar as vagas e aumentar o preço do curso. Portanto, não dá para sustentar esse valor promocional por muito tempo e a qualquer momento o curso pode aumentar de valor. Então, se você quer garantir sua vaga no TCC Sem Drama com acesso a todos os nossos vídeos, materiais de apoio e o meu acompanhamento online, clica agora no botão dessa página e eu te espero aqui do lado dos aprovados.